10 anos aí que eu estou na estrada, eu posso afirmar para vocês que, como me chocava, não me choca mais, mas 95%, eu estou sendo boazinha nesse número aí, mas 95% dos restaurantes que eu atendo, quando eu chego, não usam ou não tem, e quem tem não atualiza suas fichas técnicas. E é isso que eu digo para vocês, turma, que é dirigir no escuro, né? É você saber que você pode estar perdendo, mas não sabe quanto você está perdendo pela entrega que você faz. Eu, assim como eu sou muito minuciosa, eu sou detalhista, ou também juntando um momento que eu tenho curiosidade para saber se eu estou trabalhando no escuro, se eu estou trabalhando no prejuízo, eu faria ficha técnica de tudo que eu posso fazer, que eu tenho no meu restaurante, seja ele lá que segmento for. Andréia, Eu preciso pelo menos ter noção. a ficha técnica dos pratos à la carte, eu ainda consigo enxergar mais ou menos. Mas e no caso do buffet aquilo, né? Que é o meu caso, acho que é do André também, não sei se é dela. Como que a gente faz a ficha técnica dos pratos que ficam ali no buffet? Eles não são pratos, Silvia. Não, mas eu imagino assim, por exemplo, eu trabalho com cuba de inox. Eu faço a receita para uma cuba de inox? Você pode fazer uma receita que você faz do dia para não te atrapalhar, faça uma, duas por dia, mas aí você faz com a receita. Você pode fazer de 40 quilos, você pode fazer com a proporção de 3, 4 quilos. Depois você só vai dobrar a ficha técnica, você entendeu? Dobrar a quantidade. A ficha técnica, ela é um documento, você entendeu? Então, ela é um documento que ela vai registrar as quantidades, os processos, os ingredientes de cada item do cardápio. Ela vai garantir padronização, ela vai garantir controle de custos, ela vai garantir rentabilidade, ela vai melhorar uma compra mais assertiva. Então, quer dizer, sem a ficha técnica, você tem um negócio ali à base da sorte. Porque como que eu sei quanto me custa aquela bancada? Quanto que de dinheiro eu estou pondo lá? Quantos quilos estão voltando, estão sobrando? Então fica muito jogado ao escuro, né? Sempre eu acho que é muito na sorte. Agora, padronização é uma das coisas para mim que pega demais. Eu não queria ter esse conhecimento nesse momento que eu estou sendo cliente, porque eu sofro com isso. E quando eu estou lá no curso, e eu sempre vou por algum motivo, mas esse final de semana eu estava fazendo parte de uma confraria de vinhos, né? E era entrada, prato principal, sobremesa. Tirando a sobremesa, o resto estava muito ruim, mas o problema é que o macarrão era massa, né? A outra estava transbordando de massa, para a outra estava pouquinho, para a outra estava menor que o pouquinho. Isso me consome, gente, me consome de verdade. Na sobremesa era uma carolinão, né? Uma carolina enorme, muito boa, por sinal, para quem tinha recheio. O meu não tinha recheio. Quando você partia, assim, tinha um creme de branco, ou chocolate branco, não sei. Tinha pouquinho o meu. Isso me quebra, isso me deixa extremamente irritada. Tanto irritada que as pessoas, algumas podem me chamar que eu sou. Vou contar uma particularidade para vocês. Nessas confrarias, eles têm mania de abrir um vinho para experimentar, para falar sobre o vinho, para entender o terroir, a terra do vinho, de como eles. Né? Porque o vinho realmente é uma alquimia fantástica. Eles, nessas confrarias, eles gostam de colocar um pouquinho para cada um e ir falando. No momento que eles abrem para beber, se eu estiver num restaurante, eu peço uma garrafa para mim. Eu posso levá-la de volta para casa, eu posso beber sozinha. Mas eu detesto fazer essa divisão que eles fazem. Aí eles começam a dividir por quê? O garçom, ele não põe igual para todo mundo. Ele põe menos que um. Aí uma pessoa ainda está bebendo, o garçom vai lá e põe na dos outros e não põe na dela, mas está todo mundo pagando igual. E se tem uma coisa que desde criança eu sou, bem, é assim, ó, eu pago o que eu consumi, mas eu não pago a conta dos outros, a menos que eu queira. Fazer uma graça, então eu sou muito justa. E eu, como tomo depressa, às vezes eu falo menos, ou falo mais, eu gosto de não ter que sentir que a pessoa está com um copo atrás de mim. Então, eu tenho essa particularidade há muitos anos, desde que eu me conheço por gente. O McDonald's, se ele teria sucesso, né? Pensa lá no McDonald's. Sucesso deles não é sorte? É padrão, não é sorte. Sem padrão, nenhuma marca cresce. Você aceitaria comprar um tênis 38 que varia de tamanho de marca para marca? Mas o cliente, ele também não quer um filé parmegiana que muda de sabor a cada visita ou também de quantidade. Porque ele vai falar para o cara assim, ó, vai lá no André, que lá o cara tem uma parmegiana da hora. Olha, você pode pedir o prato para duas pessoas que você come três. O cara chega lá com a família de três, não come dois. Olha, isso me tira do sério. Duas coisas me tiram do sério. Falta de padronização e comida ruim. Puta, aí você acaba comigo. Vivi muito esse tipo de problema. E chefe de cozinha versus gestão eficiente. Ele pegou a batata e ele foi. Foram mais de meio litro de leite, foram mais de 4, 8 batatas. Eu não lembro da batata, não lembro mesmo, mas eu vi.
3 mãozadas de mussarela, 2 mãozadas de parmesão, e ela não chegou no ponto. Ela tem que chegar pro chiclete, sabe? Não chegou no ponto. Pronto. O que foi ali? Ninguém nem comeu. Quer dizer, então, chefe, se você não tomar cuidado, se você não ter rigor, se você não ter uma auditoria ali, ele vai descontrolar seu CMV. Então, você na ficha técnica, quando você faz lá uma ficha técnica, você sabe qual que é o CMV teórico do seu prato. Você sabe em que margem média que você está trabalhando, inclusive vou entregar uma tabela bem legal para vocês. Sem ela, você só acha que sabe, você não sabe. Então, quando a gente sabe o quanto vai produzir, pelo menos no à la carte, quando você deixa porcionado, mas também, você com uma média de produção mensal de 3 meses, você tira uma média de produção também de cada produto. E se acabar, você tem que ter alimento, você tem que ter pratos de reserva, de algum outro tipo, nem que seja para fritar coxinha. Você tem que ter coringa. Tá? Então, quando você também com ficha, tudo certinho, não tem aquela. Você também evita falta ou a sobra de produtos. Agora, como que a gente não sabe o custo? Se está ganhando, se está perdendo? Né? E a receita, outra coisa, gente, a receita não pode ficar na cabeça do chefe da cozinha, da cozinheira, da auxiliar da cozinha, ela tem que ficar registrada. Se ele sair, ele leva junto, às vezes, um prato à la carte, que é um dos mais famosos, e eu já vi esse filme acontecer. E quando eu cheguei lá, eu falei, mas você não documentou a receita do que o cara trouxe para o seu restaurante, fez fama no seu restaurante, e a hora que ele foi embora, André, eu pedi, ele nunca dava, ele enrolava. Não, meu filho, você está trabalhando aqui, você ganha X, o que você tem que fazer é registrar. Outra coisa, a ficha técnica também define marca, define marca, te dá rendimento, te dá um modo de preparo, ou seja, padronizar, que eu falo, né, que é criar uma identidade gastronômica e ser reconhecido pelo sabor que não muda. Modo de preparo, você tem justamente uma ficha para você treinar qualquer pessoa que tem entendimento de cozinha. Ela está aqui. Você fazer 40 quilos de carne de panela e saber que ela te rende 25 quilos, você vai entender, cadê os 25 quilos que estava aqui, que era, olha, estou te dando 40 quilos, nós vamos ter 25 quilos desse aproveitamento aqui, vai dar para hoje o dia todo. Posicionamento de marca, tipo, você fez uma marca do arroz, né, o André, a Camila, né, a Camila, ela estava fazendo com o arroz que estava rendendo 1,75, ela descobriu que o arroz agora, que ela fez vários testes de marca de arroz, e agora ela consegue um arroz com 2,80 de rendimento, né, que ele cresce. Quer dizer, ela ficou fazendo arroz, troca de arroz, fazendo com a dica da panela, né? Não adianta você colocar São Paulo dentro de Ribeirão, você tem que pôr Ribeirão dentro de São Paulo para o arroz poder crescer, ficar bonito, ficar, né? E um arroz bom para ele te render. Ela fez os cálculos, se não me engano, 2.000 e poucos reais, ela começou a economizar por semana. Fez o básico, fez a ficha técnica do básico, mas ela não fez somente a ficha técnica, ela testou. E ela nunca teria testado se ela não tivesse numa mentoria como essa. André, eu tenho que fazer teste do arroz? Tem. Então, assim, se você trocar a marca do leite condensado, gente, desanda até o brigadeiro, porque o leite condensado, o moço, ele é mais doce que o Parmalat. Com a quantidade de chocolate que você põe, dá diferença no sabor. A calabresa tem o sal, o bacon tem o sal. Então, se você fica trocando, alterando, comprando na promoção, na Bacia das Almas, você muda o resultado, você muda a percepção do cliente. E para ele voltar de novo, eu não tenho vontade. Você viu o que aconteceu com aquela churrascaria que eu fui em São Paulo? 235 por pessoa, R$18 mais 13%, 235 mais 13%, R$18 uma KS, Coca-Cola zero. Como que você paga R$22 numa Coca, gente? KS? Como que você paga 235 por pessoa, você não espera pelo menos uma pista de peixe, de camarão, de bobó de camarão, de qualquer coisa de frutos do mar? E uma pista pobre de buffet perto do que eu vejo, perto do que eu conheço. Eu sei que ele tinha bacalhau, ele tinha salmão, salmão de todo quanto é jeito, ele tinha bacalhau, tinha camarão de tudo quanto é jeito, tinha japonês de tudo quanto é jeito, e carne que não parava de vir na mesa, a ponto de te incomodar conversar, porque era um vindo atrás do outro. A diferença, eu falei assim, Carla, dá pra gente fazer alguma diferença? Esse lugar ganha alguma coisa? Ele ganha em ambiência, ele só ganha em atendimento, e pelo amor de Deus, é o que vai diferenciar a máquina, a inteligência artificial no seu restaurante, de tudo que você vai poder viver com ele, com a inteligência, a automação e tudo mais, vai ser um atendimento, caceta. Não ganha no cardápio, não ganha no sabor, não ganha na qualidade da carne, não ganha na ambiência, não ganha no banheiro, sofisticação no banheiro não tem para isso tudo. Então, você fala assim, pô, eu tenho um grau de comparação. E seu cliente hoje, ele tem muita, né?
Cliente, né, às vezes, tem muita viagem, tem muito conhecimento. O pior é quando você tem também duas empresas na mesma cidade, como tem aqui, de ter 3, 4 unidades do mesmo dono, você tem o mesmo prato com sabores completamente diferentes. O que isso resulta é que numa desses clientes que eu estava, a mulher chegou no restaurante para comer uma sobremesa. Nessa sobremesa, ela pediu e veio com um sabor completamente diferente. Essa mulher estava grávida e ela estava com desejo daquela sobremesa. Olha que banalidade, você acha, um detalhe que você acha banal. A mulher chegou e falou, mas não é essa sobremesa que eu comi, gente. Eu tô com vontade dessa. Ela saiu de lá uma frustração, só Deus sabia. Então, gente, é muito importante para a gente economizar, para a gente negociar com o fornecedor, para a gente evitar desperdício. Quando você faz uma ficha técnica, como eu fiz de um cliente, que ele estava com um CMV teórico de uma pizza. Uma pizza não. A pizza mais barata dele, a pizza com menos CMV dele estava com 44, 45. A maior estava com 69, que era de Alite. 3 cogumelos. Essas mais caras mesmo, que era mais cara, estava dando mais CMV. Eu pedi para ele reduzir 50 gramas de mussarela quando a gente fez a ficha técnica, e imagina que 50 gramas para um cliente ele não vai perceber. Mas ele vendendo 100 pizzas, são 5 quilos economizados. É. E 5 quilos por semana fazem a diferença. No mês e no mais um ano, e ele já tem ele tem essa pizzaria há 35 anos. Seu Luiz, então coloca na mídia, divulga, que a sua pizza é a mais recheada do planeta. Come uma fatia, gente, você está satisfeito. Você come 2, você já dá queixeião. De tanto, mas como é que uma pizza com 69% não tem recheio? Claro que tem. Então, uma massa fermentada, por exemplo, que você vai fazer lá. Eu sei que a receita da minha massa, ela rende 55 pizzas, né? 55 disquinhos. Se eu dobro a receita, ela vai para 110. Tudo bem. Aí que entra o que eu te falei. Dobrei a receita, ela foi para 110, eu já sei quanto que eu vou comprar de farinha e fermento para isso, porque eu dobro a minha ficha técnica. E aí, nós vamos levar para o lado do desperdício. Eu vou lá, compro 1 quilo de cebola. Comprei 1 quilo, bonitinho. E aí eu entrego para a pessoa que ela não foi treinada, ela não está com o tecido adequado. Faca molada, faca afiada num restaurante é algo que é raro. É raro. O instrumento de trabalho da pessoa, ela tem a tábua que não está higienizada, ela tem um paninho perflex debaixo da tábua para poder a tábua não correr, e ela tem o instrumento de trabalho dela, que é a faca, e às vezes uma colher que nem cabo direito tem, ela está se matando ali. Nós, como os donos, né, nós temos que ir lá ver como é que está esse senso de utilização e equipamentos ali. E ela pega uma faca de pão, aquelas com a serra desse tamanho, e está lá cortando a cebola. Tirando metade dos talos da cebola, das cascas da cebola lá, das pétalas da cebola. Passa a gerente, viu, e não falou nada, passou o dono, viu, não falou nada, só foi a Andreinha chegar lá. E a coisa aconteceu, porque ele viu eu filmando, eu falei, me escuta, né, utensílio certo, utensílio correto. Não, imagina o seguinte, uma cebola grande, se a gente já descascar certinho, ela vai te dar uma sobra de 740 gramas. Vamos dar um exemplo, acho que é isso. Se a gente dividir 1 quilo, que eu comprei, e agora eu tenho 740, se eu fizer essa divisão do peso bruto com o peso líquido, que o líquido é após limpar essa cebola, eu tenho 1.000 gramas dividido por 740, vai. Eu vou ter 1,35. Esse 1,35, esse 1,35 me diz o seguinte, que da próxima vez, se a minha receita pedir 1 quilo de cebola, eu tenho que comprar 1,350 kg. Então, se o quilo custou 5, vamos colocar R$5, eu pego 1,35 vezes 5. O que eu estou comprando 1 quilo, na verdade, está me saindo R$6,75 e não a R$5. Então, a gente precisa também entender o rendimento do que a gente tem. E, às vezes, a pessoa tem talento para estar fazendo o descasque, né, a parte do pica-pau, e não está lá mexendo na panela, porque ela na panela ela é lenta, ela é dispersiva. Aí você coloca ela no mundo autista dela lá, que eu chamo, né, eu chamo com muito carinho isso, que é o mundo que eu fico no meu mundo, fazendo bem feito. Não sendo mole, né, gente? Vocês têm que saber dividir, né, o desempenho e tal. E se eu fizer o contrário, se eu peguei lá os 740 e dividir por 1 quilo, eu acho o aproveitamento. E eu posso fazer esse teste. Eu dou uma cebola
para fulano, uma cebola para Beltrano, eu dou uma cena. Vamos fazer esse teste. Vamos fazer esse teste no ato da entrevista, lá no dia que você vai pagar de treinamento para verificar se a pessoa está dentro da cultura da sua empresa, dentro daquilo que você espera. Então, se eu pego lá um 740 gramas e dividir por 1 quilo, eu tenho 74%. Então, eu perco 26%, né? 100 menos 74 é 26%. Perco 260 gramas. E pasme, viu? Quando a gente vai fazer ficha técnica, é cada susto, eita atrás de vixe. Eu falei para vocês agora que a gente tem que pegar uma ficha técnica, né? Uma ficha que eu vou disponibilizar para vocês. Pegar uma ficha que vocês imprimem, leva lá para a cozinha. E não precisa fazer tudo num dia só, que nem amanhã a Renata vai fazer fígado acebolado. Ela já vai fazer uma porção boa lá, que sabe quanto rende o fígado, depois ela já vai anotar da cebola e tudo mais. Essa ficha aqui, eu coloco aqui, ó. Eu fui lá no estoque, peguei cebola branca, coloquei 1 quilo de cebola, certo? 1 quilo significa 1.000 gramas. E paguei nessa cebola o preço de R$5. Ok? E aí, eu fui lá, descasquei a cebola e pesa agora 740. Automaticamente, ela fez a mesma continha aqui, ó. Ela fez a mesma continha que a gente acabou de falar, lembra? E isso vocês podem fazer, usar, opa, peraí. Vocês podem usar essa tabela aqui para fazer um documento da empresa de vocês, depois que você trouxe lá da cozinha aquela ficha que você vai imprimir, que eu vou passar por ela. Então, você pode pegar de todos os hortifruti lá, porque na receita, se você fizer uma carne de panela, se você for fazer uma limpeza aqui do filé mignon, por exemplo, filé mignon, eu fui lá e peguei uma peça de 4.530, eu paguei desse filé mignon R$69, e agora, depois de limpo, ele saiu a 3.990 gramas, 3,990 kg. Então, o aproveitamento desse meu filé mignon foi de 88%. Só que eu coloquei na mão do Luiz para ele limpar. E eu sei que o Henrique, ele tem um talento melhor. Então é um volume muito grande de carne. Tem cliente que falou, fez o cálculo que sai para ele R$2 mais caro o quilo, mas ele prefere dar na mão do açougueiro, que ele já vai lá, pega tudo limpo, porcionado, fatiado, na medida que um açougueiro faz, do que ele trazer esse açougueiro para dentro da empresa dele. Como a cidade. Então, por isso que vocês têm que ver muito com a dinâmica da cidade, do cliente de vocês, da ficha técnica. Ele fazendo esse cálculo que sairia R$2 a mais o quilo, para ele é melhor do que ele perder na limpeza de deixar na mão de funcionário. E, de fato, gente, na maioria das vezes, eu tenho certeza, ou você coloca um açougueiro dentro uma vez por semana dentro da sua cozinha, se você tiver um volume muito grande de carne, ou você faz um acordo aí com o açougueiro dentro seja lá qual for. Ou você treine muito bem essa pessoa para limpar. Porque ontem na aula desse chefe por conta do forno combinado, na hora de limpar era lagarto, nós temos aquilo que é gordura, que tudo bem, a gente pode dar uma afinada, mas tem aquilo que é cartilagem. A gente não consegue comer. Se a gente não consegue comer, só pode dar isso para o cliente. E tem quem tira muito e quem tira pouco, então você acaba perdendo. Certo? Andréia, e também tem muita questão do fornecedor, né? Principalmente de carne. Porque às vezes você compra uma carne, a mesma carne, você faz cotação lá, aquela carne está mais barata. Mas na limpeza, você perde muito, né? E eu ando fazendo esses testes agora. Eu vou trocando as marcas. Por exemplo, eu compro uma caixa de A100, compro uma marca, limpo, peso ela, o peso bruto, desconta a sujeira. E isso varia muito. Tem marca que quase eu nem perco. Ela custa um pouco mais caro. E tem outras que são bem mais baratas, mas o que eu tenho de perda. Né? Então, vale analisar isso também, né? Eu fiz isso, gente. Eu fiz isso com a carne que praticamente ela é muito comum entre os restaurantes. Porque às vezes ele é self-service de dia e à noite ele tem uma à la carte. Então vamos falar do filé mignon. Eu fiz o filé mignon com o frigorífico Estrela, fiz filé mignon com JBS, fiz filé mignon com Montana. Enfim, nós fizemos várias marcas. Às vezes, compensa, que eu estava conversando ontem, inclusive com esse chefe de ontem, compensa você comprar aquele 4.5, que ele tem chama de calibre, né? Acho que é calibre, não. É que nem ouro, é quilates, acho que é 4.5 quilates, agora assim, ele é maior, ele te rende mais na hora que você vai bater, né, para dar aquele bife do parmegiana, e ele vem mais limpo. Então, tudo é uma questão da gente testar, e
começa no 80-20, as carnes que você mais vende. As carnes que você mais, né? Vamos procurar. Porque lembra que eu falei na aula de finanças, gente? Se nós economizarmos R$1 na hora da compra, na hora da limpeza, que é a mesma coisa, eu ganho muito mais que se eu faturar R$1. Então, o detalhe, o lucro está nos detalhes. O que você vai imprimir, certo? Ficha das perdas. Vai anotar aqui o peso bruto da cebola, depois de pronto o peso líquido, e se quiser, eu acredito, já marca aqui qual que é o utensílio que precisa ser, coloca a descrição do produto, a qualidade do produto, sabe? Discrimina aqui para o cara pegar isso na mão, e depois você pode digitalizar e deixar isso plastificado lá na cozinha. Porque, e também como referência para o cara, ó, peraí, eu peguei aqui, ó, 2 quilos de cebola, eu sei que ela me dá X rendimento. Então, você pode brincar imprimir isso e deixar lá um dia faz de tomate, outro dia faz do pepino, outro dia, sabe? E quando vocês forem fazer isso, é o momento que eu, Andréia, aplico o treinamento. O treinamento e a conscientização. Nunca faça ficha técnica demais. Por isso que eu falo, faça uma, duas. Mas não faça com a coisa em uma operação. A hora que você vira as costas, a pessoa já pôs o sal, que você está falando, hein? Eu preciso de anotar todos os detalhes. Como eu aprendi que o óbvio não existe, não adianta você queimar teu filme. Já chegou a gente de fazer várias fichas técnicas ao mesmo tempo para ajudar o cliente, que hoje eu não faço mais, para ajudar o cliente, e eu fiquei surtada, louca, e a hora que eu cheguei em casa, que eu fui passar, ainda para fazer dentro do programa lá, para passar limpo, aliás, eu vi que estava faltando um monte de coisa que eu não tinha anotado, de tanto que eu fiquei louca, eram 4 na cozinha, cozinhando, 4, 5 pratos ao mesmo tempo, mas nunca mais faço. Depois disso aí que eu comecei a fazer, eu lancei o curso de ficha técnica. Falei para o meu cliente, ó, tá aqui, ó, eu dou uma primeira, segunda aqui na prática, depois você coloca ela para estudar o curso e fazer, porque... E o que eu faço sem informação de custo? O que ele faz sem informação de custo? O que vocês fazem sem informação de custo? Aquele dia tinha sem base de preço, sem base de quanto está estendido lá no buffet. Se está um buffet inteligente, se está um buffet entregando 90 quilos, vendendo 30. É isso que precisa ser feito. Vou começar a fazer a ficha técnica dos preparos dos meus pratos. Molho de tomate, eu coloquei 20 quilos, 550, 454 na panela. Eu não quero que vocês alterem a receita do dia, sabe? Ah, não, eu vou fazer de 20 quilos. Faz de 20 quilos. Você costuma fazer 20 quilos por dia, a cada 3 dias ou por semana? Faça a sua receita. Coloca lá o que você... Aí você vai colocar o que vai. 3 cebola rablada, 4 dentes de alho, uma beterraba grande, né? Só que aí, o que acontece? Esses 20 quilos, 454 aqui, é da soma. Tá aqui, ó. Eu coloquei na panela isso tudo. Entendeu? Bom, aí vai anotando os processos. Anotou os processos, tudo bonitinho, vocês vão receber isso, então não se preocupe em relação. É só o entendimento mesmo. E aí, o que aconteceu? Depois de preparado, ela pesou e deu 17 quilos 650. Bom, teve um rendimento, aliás, teve um aproveitamento a menos? Teve, isso é normal. Por isso nós estamos na ficha de transformação. E aí, o que acontece? Dos 17,650, ela me falou que ela faz porções de 100, que é uma concha de 100, é uma pizzaria, ela é uma concha de 100. Tem concha de 80, 90, 100. É uma concha em cada pizza. Ou seja, ela me responde que se eu colocar 18 quilos e 200 de tomate limpo, se eu colocar todas essas 3 cebolas pesando 300 gramas, eu vou render 100 porções, 177 porções de 100 gramas. Olha a base que ela já está te dando. Você já não está no escuro. Entende? Não é fiel 100% se você depois... o pessoal está jogando 22 quilos, tudo bem, mas você já sabe mais ou menos quanto que tem, quanto te rende. Por exemplo, eu tenho restaurantes que a cada 3 dias fazem 20 quilos. Eu já tenho restaurantes que eles são rodízio de massas e risoto, que é praticamente bechamel a cada 2 dias e molho de tomate a cada 2 dias. E por que a Andréia não foi lá e colocou para fazer de modo que ele fizesse uma vez por semana? Porque às vezes a gente se depara com condições de espaço. Não tem espaço para armazenar. E se para armazenar de qualquer jeito e estragar para o cliente, não vai rolar, ou estragar para ele, não vai rolar. Então, são coisas que você tem que adequar, tá bom? Tem todas as receitinhas aqui, que de verdade mesmo, tá? Que são receitas de alguns clientes aqui, não tem problema, já sempre converso com esse pote. Também uma receita no em São Paulo e a outra no Canadá não vai dar nada, né, gente? Então, isso aqui é tranquilo, isso aqui
Todo mundo se passa a receita sem problema nenhum. Então, tem de molho bechamel, tem base de risoto, massa de pizza, e tem também um em branco. Ficha técnica do molho de tomate, no final lá, ela colocou que aquela quantidade ia render 100 porções, 177 porções, e cada porção 100 gramas. No nosso Porque ela é à la carte. É à la carte. E no nosso caso, que é aquilo, que é buffet? Então, mas o seu molho vai estar sempre. Isso aqui é o molho que, para você, vai entrar dentro do macarrão. É na ficha do macarrão. Entendi. Mesmo que. Pode falar, André. Então, daí tem que fazer a ficha técnica do molho, para depois esse custo entrar na sua receita do macarrão, por exemplo. Entendi. É isso aí. É uma ficha técnica dentro da Dentro outra, da e assim outra. vai. Eu já descobri quanto que é o litro do meu molho de tomate. Porque depois, você vai ver a ficha técnica que eu vou passar para vocês, se você colocar lá 22 quilos que rendeu, e o preço lá certinho de todas as somas dos seus produtos, ele vai te dar lá que custa 6 quilos. Perdão, R$6 o quilo. Eu estou dando um exemplo. Quando você for fazer a ficha técnica da massa, você vai colocar lá 100 gramas de fettuccine, 100 gramas de molho, ele já vai te dar o valor e já vai te dar a soma. É sensacional, fica tranquilo. Entendi. Porque tudo a gente precisa fazer receita, tá bom? Depois a gente faz a receita das bases de complementos, né? Pratos complementares, que é o molho, ok? Ok. Você vai imprimir, vai levar para a cozinha, vai se planejar para fazer 1 ou 2 por dia, vai acompanhar estando ali, vai fazer então todas as segundas, vai fazer todas as terças, qual que é o dia de menos movimento, mas vai fazendo, vai fazendo. Isso muda tudo, porque se acontecer da pessoa salgar um molho de tomate, você tem argumentos. Mas eu não te falei e tal. Outra coisa, você pode até melhorar a vida dela. Eu fiz a ficha técnica e tal, levei para o meu escritório, fiz bonitinho, e comecei a colocar aqui para deixá-la para elas. Eu coloquei a massa de 340, eu coloquei um disco. Eu deixo detalhado, olha lá, ó, molho de tomate 80 gramas, uma concha média. Eu deixo potes deles já emblemado, escrito, que é o pote de tal coisa. Às vezes é a sal, ou coisa, já deixa a colher lá. É 1, é 2, é 3, é 4, é um copo, é meio. Se eu coloco o utensílio aqui do lado, deixo ele já padronizado de utensílio, você só tem que dizer para ela que 3, 4 vezes, 5 vezes que ela fizer, ela já vai decorar. Igualzinho ela decora hoje com a mão dela, que ela faz um tato, que isso a gente não pode deixar, né? Isso para nós ter um custo. Você vai, ela vai acostumar. E aí você coloca uma foto da apresentação embaixo, gente. Coloca uma foto da apresentação embaixo. André, self-service nós, né? Coloca a foto de um prato de self-service. Porque eu já vi a apresentação cada vez de um jeito, gente. Marmitex pequeno, coloca a foto de como você quer que esteja esse marmitex. Porque tem gente que põe feijão em cima, feijão embaixo, arroz em cima, arroz embaixo. Qual que é a padronização? Monta um book aqui, né? Plastifica, com o máximo de informação que você puder, e deixa na cozinha. Vai ter desculpa do quê, gente? Fala para mim. Andréia, tá bom. E aí é o seguinte, como é que eu começo a fazer isso? Eu não tenho nem ideia, tá? Claro, você vai começar por um dia mais calmo, fazer 1 ou 2 ou 3, o que der. Não pare nunca, ou estipule um dia. Pega, imprime para você. Você pega seu cardápio, e vai escrever lá, olha, eu faço pastel de carne, o que eu preciso fazer? A receita, recheio de carne. Eu tenho pastel de frango, o que eu preciso fazer? Recheio de frango. Eu já tenho a massa pronta. E aqui você vê quais são os insumos necessários. Não adianta falar que amanhã você vai fazer berinjela quando você não tem isso no estoque. Então, você tem que ter uma programação. É uma lista de insumos tranquila, só para você realmente poder imprimir e fazer lá. Levar para... Às vezes tem gente que já tem essa lista de insumos, está tudo bem. Eu coloco... Nem todas as planilhas vocês vão usar, gente. Eu quero entender, eu quero dar ferramentas para vocês não ter como não fazer. Então, a gente já fez a primeira aula de financeiro, já estou armando um esquema de financeiro para começar o ano que vem planejado. Agora eu sei como é que cuido do meu estoque, eu sei o que eu preciso ficar mais atenta. E agora eu vou lá para a minha cozinha fazer ficha técnica, que é essa que você vai poder ir fazendo. E aqui, ó, nós vamos para a ficha técnica. Eu tenho aqui uma ficha técnica automatizada. Eu vou em base de dados e vou cadastrar todos os produtos que eu tenho. Todos os produtos. Se você quiser dar um copia lá naquela planilha de estoque, lembra que a gente falou de compras
e falou de contar o estoque do inventário, dá um cola e copia lá e vem para cá, mas cuidado com esse cola e copia, tá, gente? Precisa ser na mesma formatação. Mas, por exemplo, não vai colocar nessa lista coisas que vocês não utilizam. Depois também vocês vão apagando. Mas é da forma que você compra, gente. Ó, se eu compro sal, eu peso 1 quilo, você vai pôr aqui, ó. Vai digitar 1.000, ele já põe o ponto. Farinha de trigo, eu compro em saco de 1.000, ó, então eu ponho de 1.000. 1.000 gramas, então me custa aí quanto? 5,30. O aproveitamento é uma gordurinha que é uma dica de ouro aí que eu faço. Esse percentual de aproveitamento vai contar para a hora que eu fizer a ficha técnica, não vai? Porque se eu colocar aqui que o tomate italiano, ó, vamos na cebola? Tá dando para ver, Silvia? Tá. Eu vou na cebola aqui, ó. Comprei a cebola, 1.000 gramas, certo? E ali, eu vi que eu paguei R$5, ok? Só que o aproveitamento, quem lembra de quanto foi? 74, né? 74. 74. Quando eu for fazer alguma ficha técnica aqui que eu for cebola, ele já vai calcular com percentual com aproveitamento. Ele não vai me dar 100. Quando é farinha de trigo, a farinha, no caso de uma pizzaria, você não joga muito farinha no chão, você joga farinha para abrir, você joga farinha para pá. Quando a gente está fazendo alguma coisa com farinha, não fica um pouco no prato não, no balcão, mesmo que não seja uma quantidade adequada. E a minha precificação, a minha ficha técnica já não me calcula com esse percentual de aproveitamento? Eu nunca coloco 100, gente. Porque até a lata de óleo te sobra uns restinhos lá, o litro de óleo. O sal também se perde. Eu coloco 95%, 98%, que já vai precificando com gordura. Uma gordurinha pequena, com percentual de desperdício. Tudo que eu coloco aqui, eu coloco já com a informação do percentual de aproveitamento, que você vai buscar lá naquela outra planilha que você fez. E isso é uma vez só. É o trabalho que vocês vão ter que fazer, mas é de uma vez só. O que esse movimento, depois é hein? só atualizar o preço, né? Só A atualizar o única preço. coisa que você tem que fazer, pega a atualização que você já vai fazer lá na planilha de compras e já pede para ele atualizar essa ficha de ficha técnica. É uma pessoa totalmente administrativa que te faz isso. E consulta, porque depois você vai ver que eu vou te dar você vai ter uma relação atualizada. A mussarela, gente, eu sei que a peça está inteira. Vocês acreditam mesmo que vai? Ah, eu coloco 95%. Óleo de soja, coloquei 98%, tá aqui. Deixa eu ver se eu casquei alguma aqui de 100. De 100, arroz branco. Arroz branco eu coloquei 100, sabe por quê? Porque não é nesse momento que eu perco o arroz branco. Porque o arroz branco é pronto, ele não está pronto, né? Eu pego o saco de 5 quilos, não coloquei lá na panela, mas quando ele está pronto, olha eu colocando 98 aqui. E às vezes, gente, esse 98 você pode até melhorar, depende do restaurante, que gasta, que dá rapa, sabe? Que deixa a rapa no fundo da panela. Mete uns 95 aqui para você se garantir. Quando eu fiz o arroz, você está vendo aqui, Silvia, que tinha arroz branco aqui, que é cru, 5 quilos, você pagou na época R$19,45? Quando eu fiz o teste, ele me rendeu 5 quilos, foi arroz branco pronto. 14,500, 14,500 e meio. Aí ele já dá o valor de 21,18, que a ficha te deu. Uhum. Ketchup galão Hammer, 3,6 kg a 36,98, fica a coisa lá no pote. Percebe? Quando eu venho aqui, primeiramente, eu vou introduzir meus ingredientes e os meus preparos. Os ingredientes, primeiro, os preparos quando você preparar. Mas você leva aqui de volta. Nesse lado aqui, eu tenho um número de ficha. Primeira coisa que eu vou fazer na minha ficha é a massa de pizza. Você vai escrever aqui a massa de pizza. Só preenche onde está em branco, tá? Eu aperto aqui, ó, 1, ele vai lá na minha massa de pizza, e eu vou colocar o que tem lá que vai levar, certo? Vocês estão aparecendo aí, né? Quebra o quadradinho do lado, você vai procurar o que você lá colocou, certo? Tudo bem até aí? Tudo bem. Pronto. Coloca as quantidades. Colocou as quantidades, ele já vai te dar o valor aqui, ó. Ou seja, a massa da receita lá do pizzaiolo que ele chegou, ó, eu tenho uma massa boa, vamos cadastrar. Vamos cadastrar a massa, vamos registrar a massa. Registrei do jeitinho, e é do jeitinho que ele está acostumado. Não muda na cabeça dele que você quer fazer de 1 quilo, não, que vai desparaferinar tudo a receita dele. Aí, na hora que ele pegar com a mão, você fala, não, peraí, me dá sua mão aqui, joga aqui, que eu vou já pesar. Jogou mais sal, peraí, joga aqui no potinho que eu vou pesar, sabe? E é por isso que você precisa não perder o talento do seu cozinheiro que está lá na frente de linha, mas registrar o que ele está fazendo. Bom. Eu fui apelidado de Sombra quando eu fui fazer isso. E eu de Jacan.
Aí ele já vem a jacanzinha. A sombra, Então, onde ia e atrás. o ideal é fazer essa ficha técnica na prática, ali com a cozinha, né? Fala aí, André, você fez isso, só a minha opinião não conta, vai aí. Melhor coisa. Melhor coisa. E do jeito que elas fazem, para não mudar mesmo. Para ficar uma coisa real, entendeu? Porque daí o Tá. custo fica real. É nesse momento que eu ensino técnica, sabe? Utensílios, a panela correta. Gente, teve um dia que eu estava fazendo numa caçarola, um preparo. Ai, não lembro. Mas ontem, por exemplo, a hora que o cara quis fazer a ligola, que o chefe foi fazer a ligola, ela pegou uma caçarola. Ele falou, não, tem que ser uma frigideira daquelas grandes, para você ter manuseio e tudo mais e tal. Mas, enfim, é nessa hora que eu ensino algumas técnicas, tá bom? O que aconteceu aqui? O custo da receita, automaticamente, só preenche em branco, tá? O custo da receita já me deu de R$ 52,79 a massa da pizza dele. Eu pesei a massa, rendeu 18,560 kg. O peso da porção é a massa, gente, porque eu não vou vender a massa crua. O peso da porção continua sendo 18,560 kg. Porém, é uma porção que me custa. Porém, o 18,560 kg me custa 52,79. Acabou, chega aí. Chega, ela vai lá para a base de dados e coloca a massa da pizza. Massa da pizza. 18,560 kg. Custa 48,14. Mentira, não é isso. Vamos lá de novo. É 52. Eu devo ter mudado alguma coisa aqui. 52,79. Eu venho aqui, ó. 52,79. Vou colocar 98%, porque também há desperdício. Vai que perde uma massa, perde outra. Tudo bem? Quando você chegar aqui para fazer a ficha número 2, você vai fazer do molho de tomate. Vai escrever aqui, ó, molho de tomate. Vai colocar todos os ingredientes que você precisa, inclusive a água. Tem que registrar. A base de dados da pizza portuguesa. E aqui, interessante, a pizza saiu R$15,62. É uma pizza, né? Que é uma porção de uma pizza. E eu coloquei o custo da embalagem. Eu coloco o custo da embalagem aqui, mas você pode considerar ela. Eu não considero ela no CMV, tá bom? Eu considero ela sem CMV, porque eu não quero ganhar em cima da embalagem. Embalagem, para mim, é um produto que eu tenho que atender meu cliente. Eu não vou ganhar 3, 4, 5 vezes em cima dela. Não dá. E até porque a embalagem a gente compra num volume muito grande, a gente tem que pôr na despesa fixa, que você vai pagar ela em X meses. Você não tem controle disso. Então, eu só faço para precificação mesmo. Já é caro, né? E já é caro, é verdade. Se eu passar isso para o cliente, embalagem, você tem que tomar cuidado para não ficar os seus funcionários usando ela. Uhum. Se eu venho aqui no CMV desejado, que eu quero trabalhar com 25%, eu coloco 25%. Mas vamos supor que eu queira trabalhar com 28%. Então eu vou ter que vender essa pizza a 65,77. Olha, essa pizza 65,77, na minha região, está todo mundo precificando, está todo mundo cobrando 69. Eu quero cobrar 69, então você vem aqui e cobra 69. Qual o valor definido? 69. Qual que é a minha margem bruta de ganho em cima de uma pizza? R$50,58. Isso aqui é a precificação. Como é que eu vou precificar, André? Com que base eu precifico? Se eu sei que o custo da minha pizza ele é R$15,62, e eu não posso trabalhar com uma margem baixa esse percentual aqui, gente, ó, de margem, esse aqui, ó. Margem bruta de ganho 73%, eu não posso trabalhar com isso aqui com menos de 65%. Ou você muda a gramatura aqui, ou você muda seu preço aqui. Mas não trabalhe com prejuízo. A precificação, então, você faz a ficha técnica, dá uma avaliada no CMV, e aí depois você acompanha o mercado. Aí que tá. A precificação não tem uma calculadora vezes 4, vezes 5, André. Eu preciso ver o que eu ofereço. Olha só, que eu falei da churrascaria no começo. Ela não oferece, ela cobra 235, R$18 uma KS, e no final, 13%. Duas pessoas deixaram R$600. Só vai uma vez. Não pontuou, não volta. Só pontuou uma vez. Não pontuou, aliás, não pontuou nenhuma comigo, não volto mais. Aí eu tenho que fazer o mercado o seguinte: quem que é o meu público-alvo? Não adianta eu estar na Zona Sul, com os Porsche caminhando por tudo quanto é lado aqui. É um desfile de domingo de Porsche e eu querer entregar uma pizza de 35. Não é meu público. Então, se eu quero entregar um X produto com uma X, com
com valor agregado Y, eu tenho que saber quem que é meu público-alvo e onde eu vou atender. Eu estou perto de igreja? Eu estou perto de escola? Eu estou perto de salão comercial, de edifício comercial? Eu tenho estacionamento? Eu tenho ar-condicionado? Eu tenho parque valet? Eu tenho um banheiro sofisticado? Eu tenho um banheiro aconchegante? Eu tenho conforto térmico? Eu tenho conforto sonoro? Que às vezes o teto é tão baixo que é aquele circo. Todas aquelas galinhas falando, você sai de lá mais louco do que você entrou. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Aliás, o que eu tenho que pesquisar? Eu tenho que pesquisar o meu jardim de casa. O que está por aqui? Quem são meus concorrentes diretos? É aquele que o cara que saiu da escola, da clínica, do hospital, da farmácia, sei lá, do centro médico, do edifício comercial, ele vai vir em mim, tem estacionamento, ou ele vai no outro? De alguma forma, eu tenho que agradar meu cliente para ele não ir para outro lugar. Então, é óbvio que, perto de mim, eu tenho 2 restaurantes self-service. Na verdade, eu tenho 3 restaurantes self-service. Um eu não vou porque o dono tem cara de merda. Ele se acha. O outro, difícil para arrumar estacionamento. Ou você chega às 11, 11h20 no máximo, passou disso, você vai sofrer para estacionar. Então, ele passou das 11h20, não é a pessoa que eu vou escolher. E o outro, que ele até meio-dia tem um amplo estacionamento, mais amplo, que por enquanto é uma região que vai ser construído um prédio, mas ainda não foi, ainda está lá, um terreno grande, enorme, que você pode chegar lá a qualquer hora, na verdade. Eu que para self-service só não passo do meio-dia, porque eu não gosto de muito tempo a comida ali, porque a gente tem conhecimento, a gente sabe o que isso implica. O seu cliente, ele vai querer o quê? Ele vai querer nos lugares mais fáceis, mas que tem uma comida boa. Comida boa é regra. Comida boa é regra. Ah, mas ele vai pagar R$99 o quilo. Todo mundo aqui é 99, 106, 99, 106. Ah, mas ele vai pagar 99 o quilo, ou 106, mas ele come bem, ele tem um estacionamento, ele tem um climatizado, ele não está no ventilador. Tem até uma sobremesinha lá, toda vez uma gelatina lá que eu posso estar dando uma quebrada no paladar. Mas eu vou lá porque a comida é boa. Porque não adianta você dar nada disso para as pessoas. Comodidade, e se a comida for ruim, ele não vai. Então, quando a gente vai precificar, a precificação é muito em cima do mercado. Não é mais nada além disso, é em cima do mercado. Porque é o mercado que manda. Quem manda no mercado é o consumidor. Se ele validar sua comida, se ele validar seu espaço, se ele validar sua forma de atendimento, o preço é a última coisa que ele vai olhar, gente. Dentro de uma consciência, né? Você não queira extrapolar, não se achando Superman, que não vai. Porque o mercado, ele dita a regra. Por exemplo, a parmegiana da Camponesa. Alguém conhece a Camponesa? Não. A parmegiana da Camponesa, ela tem o prato tradicional. Eu já cansei de postar lá nos stories, porque eu sempre falo dela. Porque, para mim, é o melhor parmegiana que eu já comi na minha vida. E o que tem a parmegiana para ser diferente? O molho. Não tem mais nada que você pode fazer na parmegiana. De filé. Só que ela cobra R$454 para 4 pessoas. Ela cobra para 2, R$269, e o prato executivo, R$105. É caro? É. E pago? Eu não como todo dia. Mas quando eu quero comer um parmegiana, é lá que eu vou. Parmegiana de acordo, tá? Agora, quando eu vou almoçar aqui, quando eu estou viajando, porque a Camponesa é uma rede que só tem em São Paulo, e na rodovia de São Paulo, Castelo Branco até Sorocaba. São 3 unidades. Na saída de São Paulo, às vezes coincide, dá bom para mim. Tem naquele Outlet Catarina, que é o caminho também, eu como ali. Ponto. E Ribeirão, onde eu vou comer filé parmegiana? Tem o La Parmegiana aqui, 5 quarteirões de casa. Ele cobra 67, trazendo no iFood, que ele é só Express, é só iFood. Eu chego com R$67 aqui e como, às vezes, almoço e janto, que o bife dele é bem grande. Tá dando lucro ou prejuízo? Não sei, eu não trabalho para ele, eu não sei. Como cliente, para mim, tá bom. É maravilhoso? Não é ruim. É comível. Mas não é a Camponesa, mas eu não estou lá. Você entende onde é o movimento do cliente? Ele faz esse movimento. Ele só tem um prato, que é lá parmegiana. Então, você tem parmegiana de peixe, de berinjela e de filé. E tudo bem. Então, ele tem um segmento ali. E deve vender bem, gente, porque ali, quando eu passo na frente, no mínimo tem uns 8 motos ali no toquê. Essa média ponderada de CMV por categoria de prato, o que significa? Carte. Porque vocês, no self-service, vocês podem pegar pista fria, vocês podem pegar pista quente, vocês podem pegar só de carne,
Pode pegar só de guarnição, pode pegar só de hortaliças. Categoria, gente, categoria, ok? Se eu faço uma ficha técnica dos meus pratos, eu coloco a ficha aqui, eu coloco o custo aqui, que eu descobri lá na ficha técnica, não foi? Coloco o preço de venda aqui, conforme o CMV, maravilha? E automaticamente ele já vai me dar, preenche onde está em branco, ele vai me dar o CMV. Então vamos supor que eu venda esse fettuccine 3 queijos com filé mignon, nossa, muito, muito bom, vou já reajustar. 79. Que eu vendo esse fettuccine de ragu aqui, do osso buco, a 69. Que eu vendo esse carbonara a 55. Enfim, eu coloco aqui os valores, certo? Ponto. Aqui já vai automaticamente me dar o CMV. Só que o que eu quero aqui é o seguinte, ó, a média do CMV da categoria. Porque tem coisas que levam carne que vem um CMV maior, lembra que eu falei? E tem coisas que não vão um CMV maior e a gente pode pegar um CMV menor e fazer uma média. Enquanto no ragu, que o osso buco aqui é barato, vai me dar 23%, eu tenho um outro aqui que vai me dar maior, vai me dar 31%, que é o risoto de camarão. E tá tudo bem. Não é porque o risoto de camarão vai me dar um CMV maior que eu vou pegar pela categoria e não vou ter camarão para atender meu público ou vou enfiar a faca porque eu não compro camarão bom, num preço bom. Você tem que ter o camarão no prato, mas você tem que ter um CMV também, que não adianta você aumentar para 80 e o seu concorrente, que não vende nem metade que você atende, está vendendo mais barato. Quando você sabe o que você põe no seu prato. A gente fez uma primeira mentoria 3 anos atrás, que ela entendeu quanto era o que ela entregava a marca Catupiry no lanche, que ela colocava 3 tipos de blend no hambúrguer, e depois que ela fez a ficha técnica, ela chegou para mim e falou, André, nunca mais eu tive medo de precificar. Sim. Você faz com propriedade, né? Ué, você tem razão, a sua razão deve ser, eu não quero esse cliente que reclama. Eu não quero esse cliente que não é meu cliente, ele quer estar aqui. Mas não é meu cliente, não é esse tipo de cliente que eu quero, o perfil. Eu sei o que eu estou entregando. E dane-se o resto. Você tem que entender o seguinte: se você está com CMV alto, que aquela média ponderada de margem bruta é acima de 60%, 65%, abaixo, acima, você está perdendo dinheiro. Tem que te sobrar uma margem boa. Porque senão a conta não vai fechar. Bom, vamos aqui, ó, na calculadora de precificação, de uma simulação para vocês entenderem. Só que é igualzinho, está lá na ficha técnica, tá bom? Ó, o CMV pretendido, o valor de venda pretendido, se é aquilo que você gostaria, e o seu valor definido. Isso está igualzinho lá na outra, ok? Você tem lá na ficha técnica, mas aqui eu estou te mostrando mais detalhadamente quanto que você lucra no prato. E aí que você vai acordar. Se eu tenho um prato de venda de R$69, que foi igualzinho aqui, ó. 69, esse aqui, ó, R$69. Deixa eu colocar, certo? Se eu coloco R$69,90, R$69. O custo do prato é R$23,10. A única coisa que você tem que colocar aqui, ele vai te dar o CMV, ele vai te dar a margem bruta de ganho, que é 67, e é o que eu falei, abaixo de 70, 65 é problema, tá bom? Porque você tá comprando, tá com uma margem pequena, então você muda na gramatura lá da ficha. Aí ele colocou as taxas de maquininha aqui, vamos supor que a taxa de maquininha seja 0,79, e o imposto sobre o meu prato que eu tenho que pagar, né? É sobre 4%, nós estamos falando de um total de R$41,90 para um prato. Mexendo duas telas não é para qualquer um. Para um prato que me custa R$23,10, tá bom? Olha, me sobrou 61%, tá bom. Mas quantos pratos desse eu vendo? Mas esse aqui é o teórico, e lá na cozinha? Estão jogando molho a mais? Então, eu não porcionei o filé mignon, que isso aqui nós estamos dando um exemplo do fettuccine e do medalhão. O medalhão não está com a gramatura que eu coloquei na ficha técnica. O fettuccine era 60 gramas, estão me pondo 80. E essas pequenas diferenças que faz com que isso extrapole. Então, imagina se o teu custo verdadeiro, né? Verdadeiro, real, isso não está lá na ficha. Nós só vamos fazer uma simulação como se isso aqui fosse o seu real. O real, você descobre que está se gastando R$28. Aí já diminuiu para 37 aqui, ó. Fica de olho aqui, ó.
Aí estão gastando R$30, não 23. Quanto maior o desperdício, o maior a falta de padronização que a gente disse no começo, menor vai ser isso aqui. Então, o teórico me diz lá na ficha técnica que eu fiz que ele me custa R$23,10. Mas meus funcionários, eles estão seguindo? A pergunta é essa. Eu estou, de fato, ganhando R$41,90 ou estou ganhando 35 ou estou ganhando 30? Quem está fiscalizando isso? Se a gente olhar com um todo, se a gente olhar com um todo de 100 mil, para arredondar, e aqui vai te dar uma simulação geral, se eu vi que eu estou gastando 30%, tá, olha aqui embaixo, ó, 21.800, porque isso aqui é fictício, tá? Ó, estou colocando o imposto sobre 4%, as taxas de maquininha entre débito e crédito, uma média de 2,20, e a margem bruta é essa, ó, por isso que não pode ser tão baixo de 65. E coloquei despesa fixa de 42 mil, isso aqui é uma hipótese, tá bom? Entenda com o número de vocês, eu não quero mastigado, é de vocês. Mas eu quero que você entenda aqui, ó, aonde que isso aqui está quebrado? Por conta desses negócios, porque o faturamento não muda, as taxas que você tem não mudam, o imposto sobre o governo não muda. Então, eu só posso entender sobre o CMV. Se eu, no real, que eu fiz aquela contagem de inventário, que a gente apurou ele no real, eu tenho uma média ponderada aqui, ó, desses meus conjuntos de prato, de 25%. Eu tenho uma média de ticket médio dos meus pratos de 59,34. A média da categoria, né, dessa despesa. Mas aí eu fui lá e contei meu estoque, a média, que você pode fazer a média de todos os grupos, tá? Depois você soma tudo e faz a média. Eu fui lá e coloquei 35 mil, deu 35 mil de CMV. Olha, sempre aqui, ó, vai caindo. E qual que é o que você sempre busca, André, que você sempre encontra? Eu não encontrei de 60, que eu falei para você, estava de 55, no mês que vem a gente iria para 40. Aquela da aula anterior eu te mostrei que tinha um erro dele, estava 37, não estava, gente? Estava 37. Cheguei no gerente e falei, olha, fui colocar ao vivo a sua planilha do seu estoquista, porque eu gosto de trabalhar com dados reais, e me deu uma complicada na hora de explicar, porque eu não entendi o que tinha ali. André, de fato, ele mexeu na fórmula, tinha coisas abaixo que ele não tinha contado, não tinha colocado lá, vocês viram isso? E o resultado disso que foi para 41 mil. Nós estamos falando de 100, a cada 100 mil, né? Cada 100 mil. E é o mais comum, gente. E é por isso que chega a doer no bolso de vocês. Você trabalhou tanto, às vezes não te sobra nem isso. É porque toda a situação está aqui. E começou da ficha do custo. Que você nem isso tem. Então não sabe para que lado joga. Tudo bem? Que aulão, hein? Bugou a cabeça, hein? Que aulão, né? Isso é o que eu falo. Tá pago, né? Tá pago, né? Eu gosto disso, eu gosto de entregar resultado. E as aulas não foi feita para uma vez só. Então, quando eu edito, eu tiro muita coisa lá, você vai muito no, sabe? As aulas, por exemplo, a primeira aula deu 2h15, você pode ver lá que você tem menos de 1h50 ali. Eu vou tirando coisas que não vão agregar você, uma coisinha ou outra que a gente fala, que a gente emenda aqui, eu já corto. E você sabe que tem aula que eu já assisti 2 vezes, porque tanto conteúdo, né, essa segunda aula que eu não assisti, para mim foi muito assim, então eu já assisti 2 vezes e vou assistir uma terceira, porque... Silvia, primeiro faz as coisas devagar, seu cérebro não estava nessa rotina. Está tudo bem, não se cobre, você não estava nessa pegada, isso aí nem... Você entrou nessa mentoria de tanto que eu te enchi o saco. Foi mesmo. Então, assim, ó, tá tudo bem, calma, não há problema. Só que eu falo, para você ser, quanto mais a gente repete uma ação, mais craque a gente fica. O André, aproveitando, quanto tempo você levou para fazer ficha técnica de tudo? Ficha técnica, nossa, a gente fez um intensivão, fizemos em 6 meses. Então demora um pouquinho, tá? Que é muita Demora, coisa, né? E muita paralelo coisa. a isso, tem as outras coisas de controle de estoque. Isso. E assim, que nem você falou lá de reunião, né? A gente faz ela por quilo, porque como a gente vende por quilo, eu Ah, sei quanto que é o tá. quilo do arroz, eu sei quanto que é o quilo do feijão. Então, aí na hora de eu precificar, eu consigo fazer isso aí. Em cima da ficha técnica, a Renata, né, que é minha esposa, que é chefe de cozinha, ela fez o receituário para as meninas, em cima da ficha técnica. Então, ou seja, ela pegou a ficha técnica, da ficha técnica ela fez o receituário.
Para 1 quilo, tudo para quilo, para 1 quilo. Isso. Não, na verdade, assim, tem coisa que ela já colocou a receita, tá? Por Então, exemplo, o que a gente tem bastante volume é a feijoada. Então, ela já colocou as medidas delas lá, 20 balde, sabe? 20 baldinhos, que é as medidas que elas têm lá. Aí depois ela vai diminuindo. Ela colocou 20, 10 e 5, que é quando vai ah, chegando no final, entendi. tá? Então ela porcionou a receita. Então isso aí ajuda bastante Porque no a finalzinho ficha do. técnica nada mais é do que a ficha técnica nada mais é do que a receita voltada para o nosso cotidiano, né? Isso, e para o custo, né?